Olá, seja bem-vindo nessa sequência do trabalho O Cientista Espiritual André Luiz. Hoje nós estamos na lição 244. Eu estou trazendo informações que o André trouxe que vai ser pesquisado pelos homens de ciência no futuro. Essa que eu trago hoje, que é a 244, ele fala sobre o corpo mental. O André Luiz vai entrar em detalhes disso, vai falando sobre isso. Sobretudo no livro Evolução em Dois Mundos, ele chama muita atenção. Mas você vai ver o Emmanuel, principalmente no livro formidável, que eu aconselho vocês a ler, que é O Caminho da Luz, do Emmanuel. É um livro também de grande esclarecimento porque, inclusive, no Caminho da Luz você tem uma ideia como é que Jesus governa o planeta Terra nosso. Nós temos uma ideia, vale a pena ler. Se você não leu, lê esse livro, O Caminho da Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Então, nesse corpo mental, naturalmente, você imagine, o André Luiz vai reforçar a ideia do perispírito. Aí o perispírito, o Allan Kardec chama a atenção, ele reforça. Só que ele traz como didática, diz, olha, essa ligação que o Allan Kardec vai falar entre o perispírito e o corpo, é como se tivesse, o perispírito está na quarta dimensão, o corpo na terceira, para fazer uma ligação entre eles. Tem o duplo etéreo, e tem bastante material já sobre o duplo etéreo. Mas tem trabalhos que ele vai falar do perispírito, e ele vai falar desse corpo mental. O corpo mental é como se fosse o início. O perispírito é formado pelo corpo mental. E o perispírito que vai, junto com esse duplo etérico, formar o corpo físico. Agora, esse duplo etéreo, esse corpo mental, nós estamos ainda em informações de ciência atual, é difícil de entrar nela, porque nós temos informações dadas pelos espíritos, porque disso o princípio material se uniu com o princípio espiritual para começar essa saga desse grande desenvolvimento. Então o perispírito vai sendo formado pelo esse princípio inteligente, vai ser formado. E ele começa no corpo mental. Então, naturalmente, ele diz que tem espíritos ajudando nessa informação. Nós não temos nesse trabalhando isto. É como se ele prepara todo o trabalho que vai evoluindo esse perispírito. Para a pessoa ter uma ideia, o André Luiz chama atenção, o Emmanuel também chama atenção disso, que o princípio inteligente, lá nas suas formas mais rudimentares, ele até imagina a forma rudimentar, forma um ser com uma célula só, imagine quanto tempo isso passou. Ele disse que demorou 1,5 bilhão de anos para chegar na condição huminal. E dessa condição huminal até na condição angelical, quantos milênios está nos esperando? Então esse perispírito foi sendo formado com o correr do tempo, e esse corpo mental é que vai dar origem a esse perispírito. Então as informações que nós temos sobre o corpo mental são informações que o espírito dá. Qual é a composição desse corpo mental? Tudo indica, dentro de uma lógica racional e dentro de uma racionalidade que a parte filosófica pode nos dar, e criando hipóteses em cima das pesquisas científicas que nós temos hoje. Já tem bastante pesquisa científica que eu vou com esses dias vou falar sobre algumas delas. Então, naturalmente, esse corpo mental é formado de matéria. E como é essa matéria? Dessa matéria. A matéria que o Allan Kardec, disseram para Allan Kardec, que o André Luiz vai se formar, disseram a matéria primitiva, o fluido cósmico primitivo, o plasma divino, que deu origem a todas as matérias. Então é como se
nem átomo, nem átomo existia. Então existia, é como se existisse partículas e antes dessas partículas, como é que isso é formado? Essas partículas, de acordo com a teoria da supercorda, essas partículas vão se unindo para formar uma partícula como o elétron, como um próton, e vai formando o átomo vai formando com o correr do tempo. Então essa matéria desse corpo mental é bem próxima da matéria primitiva, está o mais próximo possível. Então é como se fosse a matéria bem sutil, a mais sutil, e ela vai correndo, é como se fosse a primeira roupagem do espírito, do princípio inteligente, e ela já tem armazenado ali dentro dela uma série de informações que esse perispírito vai, com o correr do tempo, sendo formado. Então essa ideia do corpo mental, ela tem bastante informações, mas informações ainda via mediúnica, informação espiritual, que os homens de ciências não compreendem. Mas é assim mesmo, porque ele tinha que estudar, os homens de ciências tinham que estudar o corpo, a anatomia, a fisiologia, a embriologia, as patologias do corpo, para depois ele envolver no conhecimento do duplo etérico, do corpo etérico, dessa energia vital, cair na discussão do perispírito, a composição desse perispírito, para depois ir para a composição do corpo mental. Tudo indica que o corpo mental também obedece essa tabela periódica de Mendeleev. Tudo indica que tem átomos, talvez, numa frequência diferente ainda da frequência do perispírito, uma frequência ainda mais sutil, porque na realidade o Allan Kardec engloba tudo, corpo mental, perispírito, duplo etérico, tudo como se fosse perispírito, e mas didaticamente nós temos uma série de informações diferentes. Esse trabalho do André Luiz, eu estou dando, assim vou falando alguma coisa do perispírito, porque ele trouxe essas informações e o mundo de ciência precisa conhecer. Então, o corpo mental, o André Luiz chama a atenção que existe, o Emmanuel chama a atenção que existe e confirma o trabalho de Kardec. E Kardec apenas não dividiu, botou o perispírito tudo junto e não está nada de diferente. Se você estuda, é igual estudar o corpo, você pode estudar o corpo todo, mas você pode estudar ele também separadamente, estudar os olhos, estudar o sistema nervoso, estudar circulatório, e pode estudar só um órgão, estudar só o coração, só o estômago, e assim por diante. Mas é tudo o corpo. Até o próximo encontro nosso.